Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete e outras modalidades. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. A gente está a 20 inscritos de bater 1.300, então me ajudem a chegar nessa marca, que é uma marca bem legal. Lá no Instagram estamos perto de 4.100, no Twitter perto de 1.400, então se você conseguir me seguir em todas as redes sociais, você me ajuda um pouquinho a continuar produzindo conteúdo para todas elas, né? Essa semana teve aí uma semana diferente, teve um aniversário, então eu acabei ficando um pouco mais devagar. Não tem jogo essa semana por causa da Páscoa, quer dizer, até tem, mas eu vou falar isso num outro vídeo. Então essa semana tá um pouco diferente, mas se você puder me seguir, me ajuda pra caramba. Em todas as redes sociais tem conteúdos diários no feed, story do Instagram e tudo mais. O nosso vídeo de hoje, como vocês sempre sabem, é o recap da semana. É um recap que eu queria que tivesse saído ontem, mas vai sair nessa quinta-feira pela manhã, porque parei para ver muitos jogos eu vi na segunda, alguns eu vi na terça, mas eu só terminei de ver na quarta-feira. Então eu peguei todas as informações, dei uma olhada também, comparei até com algumas coisas que eu tinha falado em outros vídeos antes de vir aqui para falar com vocês. Para começar, vamos falar do jogo que rolou pela Taça Brasil de futebol americano. A gente teve o jogo entre Rio Preto Whalers e Cruzeiro futebol americano, né? 49-18 para a equipe de Rio Preto. Um jogo que não me surpreendeu a vitória do Whalers, como disse, eu achava que Rio Preto era favorito, mas no geral eu achava que o time de Cruzeiro poderia sim ter oferecido uma melhor resistência. O começo do jogo nos deu a entender que talvez tivesse sido, poderia ser um jogo mais parelho, mas ao ver o jogo com calma, né, não só melhores momentos, não só abrir um pouco outra a live na hora, não consegui ver o jogo na hora, a gente viu que na verdade o time de Cruzeiro teve um começo bom, com muitos erros do Whalers, e que quando o jogo foi se desenvolvendo, o entrosamento de Rio Preto falou mais alto, as peças também falaram mais alto, e a equipe de Cruzeiro é uma equipe que, apesar de ter um bom quarterback novo, bons jogadores ali ao redor, ainda é um time que tem que melhorar muita coisa, né? Tá com head coach novo, é um time que está se esforçando bastante, mas que é um time que ainda falta ali muita coisa para bater de frente com uma equipe como o de Rio Preto, que agora para mim é um dos 3 melhores times do Brasil hoje, né, em 2023. Para falar um pouquinho desse jogo, né, algumas anotações que eu tenho aqui. Logo na primeira campanha a gente viu o potencial que o Rooney, né, que é o novo quarterback do Cruzeiro, tem. É um cara que tem um braço muito bom, é um cara que tem um atleticismo para produzir com as pernas, para estender jogadas, para entrar no pocket, tem muita consciência do que está rolando para tentar conseguir fazer o jogo fluir. Teve um passe muito bom logo na primeira campanha, numa janela apertada com o Ronelli, que apesar de não ter feito touchdown, foi o principal alvo do Nick Rooney durante todo o jogo. Mas logo na primeira campanha a gente também já viu ali onde ele estava desconectado com alguns dos seus recebedores, né? Ele perdeu um passe para touchdown que o wide receiver estava livre. Não dá para saber se o receiver errou, se o Rooney errou, né, na conversa das rotas, mas eu acho que era um pouco do que eu tinha falado, de talvez você não ter jogado outros jogos antes, né, para você criar essa sintonia entre recebedores e quarterbacks. Um outro ponto desse ataque que não dá pra gente não falar foi a linha ofensiva do Cruzeiro. Eu poderia falar do sacks, eu poderia falar dos bad snaps, eu poderia falar de muitas coisas, né, que até o Felipe falou na análise dele do jogo, mas eu queria falar muito das faltas também. 7 faltas, o Cruzeiro teve 16 faltas no jogo, 7 foram da linha ofensiva, entre segurada, entre false start. Então 7 faltas virem da sua linha ofensiva é um número muito, muito grande. Inclusive na campanha do touchdown do Cruzeiro, do primeiro, isso foram 4 faltas da OL, né, e que o time só conseguiu marchar porque Rio Preto também cometeu faltas e faltas pessoais, né, um time que comete muitas faltas, eu falo muito disso, né, um time que tem alguns jogadores ali que não parece ter uma cabeça boa em muitos momentos do jogo, né, que acabam cometendo essas faltas. Mas assim, uma OL que, além das faltas, teve um desempenho muito abaixo. Nick Rooney teve que improvisar muitas vezes, o jogo terrestre teve alguns bons momentos, mas no geral não conseguiu fluir. A DL de Rio Preto, o front de Rio Preto tá com uma pegada diferente esse ano. Eu falei no outro vídeo do jogo contra o Galo, né, mudou o seu sistema para 4-2, né, jogando com 4 DLs agora o tempo todo. O Prime, o Maxwell ali jogando no interior da linha, o que é sensacional. Você tem 2 caras que
precisam ser dobrados o tempo todo, então a OL vai ter que escolher quem vai ter a batalha do 1 contra 1. E eu acho que isso é muito bom, cria ali realmente muita pressão e te obriga a mandar menos blitz, não que o time de Rio Preto não mande muita, né? Teve ali muitas situações onde mandou, mas você pode ter ali uma linha defensiva que vai gerar muita pressão por si só, sem precisar o tempo todo de um quinto cara, um sexto cara chegando na blitz. Continuando, né? Falei muito das faltas, né? Foram 230 jardas totais em faltas, 140 do Cruzeiro, 90 do Vailers. Falei do Ronel, mas tem que falar do Eric também, que foi o receiver que fez os 2 touchdowns. É um cara que tá desde que esse Cruzeiro, né, se formou, né? Vamos dizer assim, esse novo Cruzeiro. E é um cara que regularmente aparece bem, regularmente é bem acionado. E é um receiver que faz um pouquinho de tudo também, né? A gente viu ele com algumas jets. É um cara que é bem empenhado dentro do campo, né? Já vi ao vivo também algumas vezes. É um cara que eu gosto de ver jogar. E é uma opção também que vai crescer ali. Quanto mais essa química com o Nick Rooney crescer, melhor. Do lado defensivo de Cruzeiro é muito complicado, porque tem bons jogadores, né? Tem o Tuleba, tinha o Virgil na secundária, que era um jogador que veio recentemente, mas que como um todo ainda é um time que sofre muito, sofreu para parar o jogo terrestre com o passar do tempo de Rio Preto. A secundária teve, acho que o primeiro ou o segundo touchdown de passe do Caravita totalmente perdido na comunicação, e todas as vezes que as janelas fecharam, o Caravita conseguiu conectar, né, os corners não conseguiram fazer a jogada, né, para tentar parar, né, então eu acho que é um time, como eu falei, é um time que tem boas peças, é um time que tem potencial, é um time que mostra pra gente que tá querendo ser melhor, mas ainda falta muita coisa, né, e eu acho que o placar fala muito sobre isso. Falando de Rio Preto, né, como eu tinha dito, as faltas pessoais da defesa de Rio Preto na campanha do touchdown do Cruzeiro foram 2 faltas pessoais, né, o Rio Preto teve 9 faltas, né, no jogo inteiro, 90 jardas, praticamente um campo inteiro, mas a gente viu um pouco a gente viu mais uma vez do que é esse Rio Preto Vailers, cara. Uma OL muito boa para o jogo terrestre, né, o primeiro touchdown do Vini, só chamadas de corrida, né, então um touchdown muito bom. O jogo aéreo muito afiado, né, com o Igor, com o Thales, com o Mendes fazendo um pouquinho de tudo, né, e é um ataque que parece que não importa quem está em campo, está rendendo. Eu falo que, olhando para o aspecto aéreo do jogo, está parecendo muito do que a gente sempre viu da equipe do Guarulhos Rhinos, que era um time que, independente de quem estava em campo, estava produzindo. Então eu estou criando esse sentimento agora com esse jogo aéreo de Rio Preto, que é muito bom. O Caravita, uma partida muito boa, muito sólida. Um passe ou outro ali um pouquinho mais perigoso da parte dele, mas no geral um jogo muito bom. É o famoso, ele entrega o que a defesa te dá. Então você não vê ele se arriscando muito, você vê ele apostando em janelas do meu cara contra o seu cara, e é uma coisa que só o tempo, a conexão e o treino vão dar. Mais uma vez provou pra gente que é um cara que tá muito tranquilo ali dentro daquele ataque, que confia em tudo que tá acontecendo, né? E teve ali até uma corrida para first down, né? Uma jogada que a pressão chegou, ele conseguiu se desvencilhar e correu para a primeira descida. É o que a gente sempre falou quando foi confirmado que ele assumiria esse ataque. Ele não tem as pernas e o poderio terrestre do Code, mas que ele tem ali condições de, numa situação ou outra, escapar ali de um sec e produzir. Né, mas no geral a equipe de Rio Preto está muito encaixada, né? Deixa eu ver as minhas outras anotações aqui. A defesa com 3 turnovers. Falei da defesa 4-2 também. Mas assim, no geral é um time que está muito encaixado. E para mim hoje é top 3 do Brasil com tranquilidade. A gente está falando de Croco, Vailers e Rex, né, na disputa dos 3 melhores times do Brasil. E para mim é um pouco indiscutível até que tenham outros times ali que estejam talvez mesmo o Galo. Eu acho que é um time que nas mãos certas ali também vai figurar nesse top 3, top 4, mas eu acho que o Vailers esse ano ano passado ele já chegou numa semifinal, né, mas esse ano eu acho que pela forma como ele vem ganhando e já logo no começo da temporada ter ganho os jogos que ganhou, já é um carimbo do que vai ser esse time em 2023. Então é um time que tem que tomar muito cuidado, porque vai ser muito difícil de parar. Indo agora para o Campeonato Paranaense, né? No Campeonato Paranaense nós tivemos 2 jogos. Tivemos Londrina Bristolbacks 38-0 contra o Curitiba Lions, jogo que me surpreendeu um pouco o placar, não vou negar. Eu achei que eu achava o Bristolbacks favorito, mas eu não achava que era 38 pontos favorito. Então mais um aprendizado aí desses estaduais que eu estou começando a ver agora.
E a gente viu um jogo muito melhor da equipe do Bristol Becks, né? O Alan no comando do ataque. Falei no primeiro jogo, precisava de mais conexão com seus recebedores e ele teve isso. Apesar de só ter tido um passe para touchdown, ele conseguiu conectar muito melhor. Ainda perdeu ali algumas janelinhas, né? A gente teve alguns drops, mas é começo de temporada ainda. Mas a gente começa a ver uma evolução. Eu acho que isso é o fundamental para essa equipe de Londrina. O jogo terrestre jogando muito bem. Eu notei aqui o Eduardo e o Thiago primariamente nesse backfield, né? Então é um jogo muito bom dos dois também. Um ótimo trabalho da OL, obviamente, não vai conseguir fluir sem a OL jogar bem. E um jogo num geral muito bom, né? Acho que o Zero fala muito por si. A defesa também fez um jogo muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma outra coisa que eu anotei, que é uma defesa que está jogando no 3-3, 3-4 e como isso está se tornando comum no Brasil, né? Eu achei que não é uma coisa tão fácil, na minha concepção, de você aplicar, né? Porque é um estilo muito diferente, né? E requer que a sua defesa pense e trabalhe mais, né? Mas a gente tem visto cada vez mais times brasileiros jogando com esse conceito de 3-3, 3-4, e foi uma das coisas que eu reparei, né? Que é você ter um nose tackle que faz um trabalho sujo ali pelo meio e ter linebackers também que consigam cobrir muita grama, né? Para conseguir fazer alguma coisa, mas no geral eu acho que é isso da equipe do Londrina, né? O camisa 19, o Bronzatti, que foi o QB que assumiu no segundo tempo, jogou bem, teve 2 passes para touchdown também, e eu acho que o único aprendizado para essa defesa foram os passes curtos que a equipe de Curitiba fez durante o jogo, né? Investiu bastante no jogo aéreo também a equipe do Lions, e conseguiu algumas conexões ali, então aprender com o pouco que seu adversário conseguiu aplicar que deu certo, né? Mas parou o time na goal line, não tomou pontos, então eu acho que isso fala muito do que foi essa defesa. E para a equipe do Curitiba Lions, é um ataque que eu acho muito interessante, você vê muita versatilidade na forma de correr, na forma de passar, mas que precisa finalizar, né? Como eu falei, teve uma campanha de goal line, precisa ter mais ritmo, então entender melhor como usar cada jogada, né? O quarterback da equipe, os dois quarterbacks, né? Tanto o Lucas quanto o Breno, eu vejo potencial, né? Não sei se são caras mais novos ou mais velhos, mas vejo potencial nos dois. Mas eu acho que é uma equipe que tem que encaixar essa criatividade, essa variação com ritmo. Então entender o que funciona já de tudo isso que eles estão fazendo para poder aplicar mais e conseguir pontos, né? E da defesa é difícil falar, né? 38 pontos, mas teve alguns momentos ali que conseguiu gerar pressão, conseguiu forçar um saque ou outro, mas não conseguiu parar, principalmente o jogo terrestre da equipe de Londrina. Então eu acho que foi um jogo bom do Bristol Becks, que aí segue invicto na competição 2-0 e a equipe do Lions agora 0-2. O outro jogo do Mineiro, do Campeonato Paranaense, foi Paraná HP 27, Maringá Pirates 0. Um jogo que quem vê o primeiro tempo não vê o segundo, né? O primeiro tempo muito bom da equipe do Pirates, defensivamente falando, ofensivamente também conseguindo construir algumas coisas. A equipe do HP ainda está se achando na situação de quarterback. No primeiro tempo a gente viu o José Vidal, camisa número 1, jogar o primeiro quarto e o Fogacinho, número 10, jogar o segundo. No terceiro quarto o Vidal voltou, foi quando o jogo desandou, vamos dizer assim, né? Conseguiu controlar o jogo. Mas no primeiro tempo a equipe do Pirates fez um ótimo trabalho. Eu falei que esse time do Pirates tinha que melhorar nas 3 fases e eu vi melhora, né? Apesar de 27 pontos a 0, a gente viu uma defesa jogando um pouco mais consciente, a gente viu um special teams que praticamente não cometeu nenhum erro grosseiro, né, o que já é uma vitória, e o ataque que teve seus momentos, né, o quarterback da equipe, o camisa número 10, o Neri, teve boas situações de passe, conseguiu estender algumas jogadas, o jogo terrestre teve um momento ou outro, mas a equipe do Paraná HP também conseguiu segurar muito bem no primeiro tempo, quando seu ataque não funcionou, e no segundo, quando o jogo começou a abrir a vantagem, o time também jogou muito bem, foram 3 turnovers ao todo, né, 2 no primeiro tempo, e apesar de algumas jogadinhas, né, que a equipe do Pirates conseguiu aplicar, gostei muito de ver o Pirates jogando com formações mais pesadas, 3 running backs, ou tentando ali forçar o jogo terrestre na força bruta, né? A equipe do HP jogou muito bem, né, defensivamente, conseguiu parar seu adversário. No segundo tempo, quando o time conseguiu produzir, conseguiu trabalhar cada vez mais, com o Vidal principalmente no comando desse ataque, e é por isso que eu falei na primeira semana, ainda continuo falando que para mim ele deveria ser o cara nesse ataque agora, né? Tem um bom braço, consegue conectar passes, né? A gente vê que a conexão ainda está ruim, mas eu acho que isso até é um pouco do que o time treina, como se divide snaps dos quarterbacks com os recebedores,
mas é um cara que pode entregar com as pernas. O HP querendo jogar nesse backfield com 2 running backs e um QB que pode correr com a bola, vai ser muito perigoso. É muito difícil você marcar uma situação dessa, onde você tem que ter uma caixa teoricamente cheia, mas ao mesmo tempo a secundária tem que estar ligada, porque é um quarterback que tem um bom braço. Então eu gosto muito dele, né? Eu acho que é um potencial muito interessante. O Bruno Oliveira, o running back, teve 2 touchdowns corridos, né? Não foi ali o carregador do piano, né? Vamos dizer assim. E o que a gente vê dessa equipe do Paraná HP, que na minha opinião é o que o time deveria começar a fazer mais, é investir mais em jogo corrido. Eu acho que no primeiro tempo deveria talvez ter insistido um pouco mais, até para construir melhor um placar. Quando você ainda não tem muita certeza do seu quarterback, eu não acho que você propor um jogo aéreo muito cedo vai ser a solução para você entender quem é o seu cara. Eu acho que você tem que passar bem a bola, construir as suas campanhas e eventualmente conseguir soltar um passe ou outro, chamar uns play actions e tudo mais, porque aí você também vai deixando seu quarterback mais tranquilo, o jogo vai fluindo. Mas o HP venceu bem por 27-0, mas um jogo que eu vi melhora da equipe do Pirates, né, comparando com o primeiro jogo contra a equipe do Crocodiles. O HP agora está 2-0 e o Pirates está 0-2, né, na competição. Indo para a SPFL, né, para a gente fechar o nosso vídeo, os 3 jogos que tivemos nesse final de semana da SPFL, um jogo da Série Prata, um jogo da Série Ouro e um jogo da Série Diamante, né? Então, cada divisão foi representada aí por um jogo. Lembrando que o jogo de Rio Preto e Leme foi adiado por conta da Taça Brasil, né? Eu não sei quando vai ser a final, mas vamos ver se isso vai afetar a tabela de alguma forma. Mas o jogo da Série Prata, pra gente começar, que rolou lá em São Bernardo do Baetão, onde eu tava, Moca Destroyers 17-0 no Corsários, um jogo tecnicamente de nível abaixo, né? Eu acho que a Série Prata é isso também, não dá para esperar grandes jogos tecnicamente falando, né? O Moca venceu fazendo um arroz com feijão no jogo terrestre, tá com quarterback novo, né? Eu fiquei sabendo na hora, né, que o Stock não jogaria. O Stock ainda está se recuperando da lesão que ele teve na SPFL do ano passado, né? Então ele estava na sideline, mas ele não jogou e acho que não deve jogar na SPFL. E quem assumiu a bronca desse ataque foi o Lobo, né? O Lobo, que era da equipe do Palmeiras, né? Foi um desses caras que era da base do Palmeiras, que está jogando pelo Moca, e foi o cara escolhido para ser o quarterback, né, do time do Moca Destroyers, né? Jogador de menos de 20 anos, estava na seleção paulista, que mostrou por que talvez ele teve essa oportunidade, né? Um cara que tem um braço bom, né? Apesar de que, né, a gente vai falar desse jogo aéreo que não funcionou o jogo inteiro, mas ele tem um braço interessante e é um cara que produz muito com as pernas, né? Então você consegue desenhar um jogo corrido onde o seu quarterback também pode ser ativo. Eu falo que essa é uma realidade do FABR. Eu acho que são poucos times que têm o privilégio de ter um ataque tão arrumadinho que você não precisa de um quarterback que faça isso. Apesar de ser particularmente o estilo que eu, assistindo futebol americano college, NFL, mas eu não gosto, no FABR me agrada, porque sei o que é uma realidade, uma necessidade, né? Então, em resumo, né, é um quarterback muito novo, né? Algumas pessoas até brincaram comigo na entrevista pós-jogo, ele falou que a Série Prata era do Moca, quando o jogo era encaixasse, e eu acho isso muito legal, né? Porque é um menino, né, que tá ganhando espaço aí num time que tem muito tempo já na FA de São Paulo. Gostei muito do que eu vi no backfield. A gente viu um comitê de running backs. Eu vi muito menos do Princesa do que eu achei que eu ia ver, né? Que é um cara também veterano. Mas a gente viu o Martins, a gente viu o Igor Santiago fazer um bom jogo. A gente viu também o Andrade, que já é um running back mais encorpado, vamos dizer assim, né? Mais protótipo até de fullback do que de running back. Mas a gente viu muita gente rodando, além do próprio Lobo correndo com a bola. O problema é que o jogo aéreo não entrou. Tirando a segunda campanha do ataque, onde o Lobo conseguiu conectar um passe numa terceira descida, nenhum outro passe foi completo. Então é isso que eu falo. O Lobo, ele mostrou pra gente que ele tem um bom braço, mas ele não tem conexão com esses receivers ainda. Ele mesmo falou, a gente ainda não treinou muito, a gente ainda tá trabalhando muitas coisas. A outra recepção que tinha rolado com o Pinho, né, foi uma falta, né? O Pinho acabou tendo uma interferência de passe ofensivo e não valeu. Então o time, de certa forma, teve que correr muito com a bola porque o jogo terrestre não funcionou, né? O Corsários também defensivamente teve um jogo de mais altos do que baixas na defesa. Quando o time do Moca tentou corridas ali mais padronizadas, vamos dizer assim, o Corsários conseguiu parar bem, mas quando trouxe ali corridas diferentes, com 2 running backs, quando tentou fazer corridas ali com seu quarterback,
teve janelas, né, e foi encaixando, né, tanto é que o primeiro touchdown foi uma read option, né, a corrida desenhada para o Lobo, e o segundo foi numa jogada de passe que ele teve que improvisar e saiu e pontuou, né, ainda teve o field goal do Capucho, que estava com a torcida particular lá no Baitão, né, até brinquei um pouco com isso durante o jogo. E aí, o problema do Corsários, né, a defesa teve um bom trabalho, o Zapelli fez um trabalho muito bom, conseguiu desviar alguns passes, estava bem presente no jogo, a DL teve bons momentos também, né, então isso até levanta um sinal amarelo para a equipe do Moca, que teve momentos ali que a gente teve alguns tackles for loss que talvez o time não estava preparado para que isso acontecesse. Mas o problema para a equipe do Corsários é o ataque, né? O ataque que não fluiu, né, durante o primeiro tempo todo. No segundo tempo começou bem, mas você vê que o Ibra não consegue fazer muita coisa como quarterback, né? Porque hora é pressão, hora ele tem que improvisar, ou o passe não sai muito legal. O time teve uma situação de goal line ali no final do terceiro período, início do quarto, teve um bad snap que jogou o time lá para trás, então não conseguiu converter, e isso cobra um preço, né? O 17-0 eu acho que ele é bem justo para o que foi o jogo. Dois ataques que não estão no melhor ritmo, mas o ataque do Moca conseguiu em alguns momentos ter mais fluidez, né? Então por isso conseguiu 2 touchdowns, conseguiu controlar muito. E para a equipe do Corsários, uma coisa que eu anotei aqui também, eu nem tinha olhado aqui, mas eu lembrei, tá nas minhas anotações, muitas faltas em situação que o time ia receber a bola de volta. Na primeira campanha, uma falta no punch que devolveu a bola para o Moca, que virou um touchdown. Terceiras descidas, a gente teve pelo menos 1 ou 2 interferências de passe. Então, e um jogo com muita falta também. Eu comentei isso no jogo da Copa Nordeste no outro dia, mas um jogo também com muita falta. Teve uma situação que era uma 4ª para 15, que virou uma 4ª para 20, depois uma 4ª para 15, uma 4ª para 10, uma 4ª para 15, uma 4ª para 20 de novo. Então, antes de um punch acontecer, a gente teve 5, 6 faltas, sabe? Então, coisas que os times têm que trabalhar. E as duas equipes ainda têm um jogo na competição, as duas jogam contra o Caraguá Ghost Ship, né? Então, vamos ver o que dá para esperar, né, desses dois times ainda nessa fase de grupos. Indo para a Série Ouro, tivemos talvez o primeiro jogo do que pode ser a mudança dessa nova regra de empate da SPFL. Franca Carrascos 8, Santo André Werewolves 7. Um jogo que foi um dos palpites que eu errei da rodada. Achei que a equipe de Santo André conseguiria produzir um pouco mais do que produziu. É um jogo aéreo que ainda não se acha. Eu acho que os quarterbacks não conseguiram as janelas, tanto o Alemão quanto o Iago. Ora os receivers não conseguem segurar a bola. A volta do Pio foi muito importante para esse time de Santo André, não só pelo touchdown, mas porque é um cara veterano dentro desse corpo de recebedores, é um cara muito seguro, é um receiver de posse também, então é um cara que você pode apostar em jogadas decisivas, como a do próprio touchdown, né, que foi uma jogada que muita gente discutiu se não foi touchdown. Na imagem que a gente viu atrás da endzone, né, que foi filmada, pareceu que foi, né, mas no frame a frame aí vai ter gente que vai falar que não foi. Pra mim pareceu, mas é um time que, é o que eu falo, ele tá construindo uma nova identidade ofensiva, então é muito complicado, né? Eu acho que o Iago como quarterback, ele consegue trazer mais do aspecto terrestre quando o QB precisa correr com a bola, mas ao mesmo tempo, quando é o jogo aéreo chamado, nem ele nem o Alemão estão conseguindo fluir, né? Então é muito complicado, né? Um ataque que conseguiu correr bem com a bola em vários momentos, jogadas desenhadas de formas diferentes, usou uma jet sweep que poderia ter usado contra o Santos e que deu certo contra o Franca em alguns momentos. E é um ataque em desenvolvimento. Eu acho que no geral é isso. A defesa, mais uma vez, teve um bom trabalho, forçou 2 turnovers, né? Como eu anotei aqui, né? Teve 2 turnovers, né, nesse jogo. E assim, é complicado, porque assim, foi uma defesa que fez um jogo muito bom, mas que em 2 jogadas no final do jogo, pra mim, foi onde o jogo, não vou dizer se perdeu, obviamente, porque é uma construção, mas que foram 2 erros cruciais, 2 erros de safeties, tanto num passe longo, numa situação que eles poderiam tanto estar mais pro fundo do campo, quanto eles poderiam se posicionar melhor uma vez que o passe saiu da mão do quarterback, né, do João Vitor, o camisa número 8, vou falar dele já. E na jogada do touchdown também, né? Então eu acho que é um pouco do time aprender com isso, né? Que você tem que jogar bem os 4 quartos,
né? Infelizmente ali dentro dos 2 minutos finais acabou pagando esse preço por esses erros, mas foi uma defesa que jogou bem, que sofreu como eu sabia que ia sofrer contra o quarterback móvel, mas conseguiu o jogo terrestre desenhado, vamos dizer assim, a defesa desempenhou bem. O jogo terrestre no improviso do quarterback sofreu em alguns momentos, né? Mas também é o que eu falo, teve altos e baixos, e poderia ter sido, a gente poderia estar falando numa perspectiva diferente se não tivesse tido aqueles errinhos no final, inclusive na conversão de 2 pontos, que foi aquela read option com o João Vitor, que acho que todo mundo que estava lá sabia que ia acontecer aquela jogada, mas a defesa não conseguiu parar. Falando do time de Franca agora, como eu disse, o João Vitor como quarterback é um cara muito interessante, estava conversando inclusive isso com o Felipe, é um menino de 21 anos, que parece ser muito atlético, que tem um bom braço, a gente viu até ele conseguindo se soltar um pouco mais nesse último jogo, conseguindo mais conexões, e é um cara que parece que toda jogada você não pode piscar porque pode acontecer alguma coisa. Teve muitas corridas, o fato dele correr com a bola gerou preocupação, então ele conseguiu até achar janelas para soltar passes, eu acho isso muito bom. Teve a conversão de 2 pontos que foi decisiva, né? Mas é um quarterback que, como todo o ataque de Franca, tem que continuar trabalhando, tem que melhorar. Como eu disse, o jogo terrestre desenhado não fluiu tão bem. O que fluiu foi o João Vitor correndo em situações de passe e corridas desenhadas para ele, né, as read options, onde ele pode entregar para o running back ou ele correr com a bola. Mas no geral é um ataque que ainda precisa de mais, né? A defesa fez um bom trabalho contra o passe, apesar de muitas faltas, né? A gente viu um jogo muito faltoso da defesa de Franca, mas que conseguiu vencer o jogo. Não deu muitos espaços, né? A verdade é essa. Então, e o que a gente pode falar é que foi um jogo aéreo que a gente viu mais fluidez do que a gente viu contra Cruzeiro, e receivers produzindo mais após a recepção, que eu acho que isso também é muito importante, você ter esses caras que vão conseguir produzir, que vão conseguir criar, que vão conseguir fazer o touchdown ali como o time fez no momento final, recebeu, conseguiu escapar dos defensores e foi para a end zone. Então Franca vence, né, vai jogar o último jogo da fase de grupos em casa, contra o Santos Tsunami, que ainda tem que jogar contra o Cruzeiro, mas é um time que está na briga e que pode até se classificar para os playoffs, mesmo que perca para o Santos, né? Agora a gente está numa situação onde o Werewolves caminha para um 0-3, né? Porque o último jogo é contra o Cruzeiro, que para mim é um dos times mais fortes do campeonato. O Monsters, pelo que a gente viu no primeiro jogo, talvez seja um 0-3 também no outro grupo, e num negócio numa qualificatória, onde vão classificar 6, o Franca pode passar como quinto ou como sexto, tendo uma vitória, se os outros adversários tiverem 3 derrotas. Então eu acho que é muito disso. Vamos ver o que vai estar em jogo, né? Porque se Santos tiver 1-1, se perder para Cruzeiro é uma coisa, se tiver 2-0 pode ser outra. E para a equipe do Werewolves, agora é jogar todas as fichas da temporada no jogo contra o Cruzeiro e vamos ver no que vai dar, né? Mais uma derrota aí para a equipe de Santo André num jogo bem apertado. Para fechar o nosso vídeo, vamos falar de São Bernardo Avengers 16, Corinthians Steamrollers 7. Foi o jogo transmitido da rodada da SPFL lá no YouTube, estava na narração desse jogo. Inclusive quero agradecer todo mundo que participa durante todas as transmissões, a gente está fazendo um trabalho muito legal. O Gui no comando da transmissão, queria deixar um abraço muito forte para ele, que é o cara que está correndo atrás das artes, que faz tudo ali na hora do jogo também para a gente conseguir ter o melhor possível para todo mundo que não pode estar no estádio. Primeiro, né, o clima do jogo muito bom, aproximadamente 1.000 pessoas lá no Baetão assistindo o jogo, teve fumaça para a equipe de São Bernardo, a torcida do Corinthians também fazendo muito barulho, e logo na primeira campanha das duas equipes, a gente achou que poderia ser um jogo muito diferente do que foi, né? O Avengers teve um 3 and out, né, 3 jogadas e o ataque saiu de campo, e a primeira campanha do Steamrollers foi um touchdown, né, usando bem o Ferrari, terminando a campanha com um touchdown do Camara, numa jogada que, revendo, cada vez que eu revejo eu gosto mais, que é você cruzar recebedores de um lado para o outro, criar uma confusão ali no meio, e ele soltou um passe curtinho para o Camara e o Camara foi para a endzone. Mas a gente teve o pior jogo do Lee desde que ele chegou no Corinthians Steamrollers depois desse touchdown. Foram 4 interceptações do quarterback, mais 2 fumbles que a bola estava na mão dele, não necessariamente culpa dele, né? O do snap não dá para saber, né? Porque ali é a conexão dele com o center, e o outro, a OL deixou a pressão chegar, ele não soltou a bola, então sofreu ali o sack fumble, né? E
ou strip sack, né, como a galera prefere falar, e foi um jogo realmente muito ruim do Lee, né, como um todo. Eu falei que o meu sentimento lá de cima é que após a pick six ele pareceu meio quebrado, vamos dizer assim, não fisicamente, mas mentalmente falando, ele pareceu um pouco perdido do jogo. Tanto é que a segunda interceptação foi um passe ruim, a terceira interceptação foi mais ou menos, e a quarta interceptação foi uma situação com pressão chegando, não tinha o que fazer, ele forçou um passe onde não dava para forçar, e ele foi interceptado acho que pelo Brunão, eu acho que a quarta foi do Brunão, né, e assim, todo o mérito para a defesa de São Bernardo, ninguém está discutindo isso, uma defesa que se propôs e está se propondo a fazer um jogo mais simples, mas um jogo que ganhou, né, funcionou, jogou praticamente em marcação homem a homem o jogo inteiro, e isso permitiu que o Gibby pudesse ser instintivo para atacar a bola e ter a pick six em cima do passe que era para o Ferrari. Teve um trabalho espetacular da linha defensiva, né, a OL do Corinthians simplesmente não conseguiu segurar 3 caras. A gente teve um confronto de 5 contra 3 basicamente o jogo inteiro, e a OL do Corinthians não conseguiu segurar, né? A gente viu ali 3 DLs um pouco mais pesados, nenhum cara talvez de muita velocidade nessa DL, jogando muito aberto. O Junão, né, que foi o nosso teco, alinhando de frente com o center em praticamente todos os snaps. Se não ele, era o Jeff, que é um cara menor, mas que é um cara que sabe usar muito bem a força que tem. E a OL do Corinthians ficou perdida o jogo inteiro. A verdade é essa. Não soube se ajustar ao que a equipe de São Bernardo fez. O Junão fez um trabalho excelente como nos teco. Eu deixei isso muito anotado, que eu não queria deixar passar. Eu falei com ele depois do jogo, e revendo o jogo depois, você vê o trabalho que foi espetacular. Ele conseguiu anular 3 jogadores. Ele conseguiu anular o center e os 2 guards. A OL não soube se comunicar. Ora deixou ele sozinho contra o TC, que era o center, que é um cara um pouco mais baixo, não é um cara tão grandalhão. E aí é física. Massa move massa, e o Junão ganhava do cara. Quando tentava dobrar, não conseguia dobrar da forma correta para conter um cara tão grande, e ou ele fazia a jogada, ou ele conseguia mover o Ferrari para fora de onde que ele tinha que fazer, e outro jogador fazia a jogada. Quando eu falo de você jogar com 3 DLs e que você tem que ter um nose tackle que faça esse trabalho sujo, é esse jogo, cara. Vejam esse jogo e o que ele fez. Ele deve ter tido 3 tackles no máximo no jogo, 4 no máximo. Só que ele fez o trabalho sujo, ele anulou o interior da linha o jogo inteiro. E foi como eu falei, jogadas de passe, o fumble que o Lee sofreu, o segundo fumble do Lee, eram 3 caras pressionando contra 5. E o Lee foi pressionado o jogo inteiro por 3 caras, né? Teve situações de blitz, situações que linebackers preencheram gap, mas basicamente foram 3 caras, né, rotacionando obviamente, mas 3 DLs contra 5 OLs do Corinthians, e a OL do Corinthians não conseguiu responder. Né, o Pavanelli falou sobre isso depois do jogo na entrevista que está aqui no YouTube também, que o time não soube se ajustar. E eu acho que a real é essa, era você ajustar, era você, entre os próprios jogadores, pô, o cara é muito grande, o que a gente pode fazer? Pô, vamos investir ou em outra forma de correr, ou vamos tentar dobrar e abandonar o segundo nível, vamos tentar fazer outras coisas, mas isso não aconteceu, né? Ou aconteceu e não conseguiu colocar isso efeito em campo. Eu sei que eu até gastei mais tempo do que eu geralmente gasto, mas sendo eu um cara que olha muito pro L, é preocupante. Você vê um jogo onde 3 caras geraram pressão contra 5 o tempo inteiro, e que você teve um cara que fez 3 jogadores ficarem perdidos. É a impressão e a sensação que eu tive desse jogo. Olhando agora pro restante, né? O ataque do Corinthians, o Ferrari é esse cara que é o canivete, né? Então ele vai contribuir no jogo aéreo, no jogo terrestre, mas que teve até uma partida um pouco mais apagada por conta tanto da atuação do Lee quanto da OL. Os recebedores, quando o Lee conseguiu conectar alguns passes, também não estavam no seu melhor dia, né? Camara, Sanca, Carioca, Flauzino, todos tiveram ali pelo menos uma boa recepção, né? O Camara teve o touchdown inclusive, mas não foi um dia bom para o ataque como um todo, né? A verdade é essa, e foi até o que eu falei nas perguntas do Instagram. Chegou um momento onde o jogo acho que ainda estava, acho que o jogo estava 10-7, só que a sensação era que o Corinthians não ia conseguir mais buscar, porque nada do que a gente estava vendo dava a entender que o Corinthians ia conseguir buscar, só se alguém individualmente fizesse uma grande jogada, o que não aconteceu. As grandes jogadas individuais vieram do outro lado da equipe do Avengers,
pra gente fechar, né? Como eu falei, defesa que fez um jogo muito bom. Desde o ano passado, eu acho que da Pick Six em diante, ou já na série Diamante do ano passado, agora não vou, na série Ouro do ano passado, é um time que se propôs a jogar um futebol americano defensivamente de preencher espaços. Era um time que mandava muita blitz, era um time que jogava de forma diferente, mas não, eu tô vendo agora um time que preenche espaço, deixa seus linebackers um pouco mais soltos, para que eles possam ler e entender melhor o jogo, até porque está confiando que esses 3 jogadores de linha defensiva vão fazer um bom trabalho. A secundária jogando em marcação individual, né, pelo que a gente consegue ver mais. Então, um time que tá jogando um futebol americano talvez mais simples, mas que está conseguindo executar mais, né? Como eu falei, contra o Ocelotes foram 4 turnovers forçados, contra o Steam foram 6, contra a Rio Preto eu não lembro, eu lembro de 1 contra o Valers, não lembro se teve mais. Mas em 3 jogos você já forçou pelo menos 11 turnovers. Então, apesar de todos os pontos que a gente tem que colocar na mesa sim, é uma defesa que está melhorando com o passar da competição e que vai encarar no último jogo um Leme Lizards, que é um desafio diferente, mas que eu acho que tem tudo para ser um jogo legal. Do ataque da equipe de São Bernardo, o Cauê começou o jogo, o Beto entrou no segundo tempo, mas o Cauê jogou majoritariamente durante a partida. Acho que foi a decisão acertada para o que o jogo estava pedindo. Né, apesar do Beto ser um melhor corredor que o Cauê, eu acho que não era um jogo de quarterbacks correndo com a bola, né, até porque você tem um backfield com 4 caras, se a gente incluir o Damasio, que também teve repetições, que entenderam como esse jogo terrestre vai funcionar, né, um jogo corrido em zona, que o seu running back tem que ter a inteligência de entender o que está acontecendo, e a gente viu isso tanto do Henrique, tanto do Noé, tanto do Marco e do Damasio também. Acho que as 2 jogadinhas que eu lembro dele agora de cabeça, ele também soube ler bem o trabalho da OL. Então, é um jogo corrido que funcionou bem. A defesa do Steam também, apesar da derrota, só sofreu um touchdown, então conseguiu fazer um bom trabalho em alguns momentos. O jogo aéreo de São Bernardo foi um jogo muito simples, o Cauê só conectou ali aquelas rotas hit, né, que a gente fala, rotas curtinhas, para conseguir first down, rotas mais curtas, para deixar a defesa ali pensando que poderia vir de diferente, mas um jogo majoritariamente terrestre, e as 2 equipes têm que olhar muito para o que foram as faltas, né? A equipe de São Bernardo poderia ter terminado o primeiro tempo na frente, mas teve o touchdown anulado por uma segurada. A defesa do Steam se colocou na mesma situação de goal line por conta de faltas, mas conseguiu sair dela. Então, essas faltas atrapalham para que você finalize campanhas. Então eu acho que esse é um aprendizado para essa equipe do Avengers, para esse jogo sim, mas que é uma equipe que venceu e que, com aspas, depende só de si para os playoffs. Tem que ganhar da equipe do Leme Lizards para terminar 2-2 e aguarda o que acontece com o restante do grupo. Né? O Steam ainda pega Ocelotes e Vailers, né? O Ocelotes ainda pega Steam e Vailers, né? Leme vai jogar contra Vailers e Avengers ainda, então o Avengers é a única equipe que só tem mais um jogo e vai ser um jogo muito interessante, né? Agora o grupo A deu uma embolada muito legal, como eu falei, com o empate de Spartans e Rhinos deu uma embolada no grupo B, o grupo A dá uma embolada com essa vitória do Avengers sobre o Steamrollers, e vamos ver o que dá pra gente esperar, né? E vamos aguardar. A gente tem aí um cenário onde a gente pode ter pela primeira vez na história o Steam fora dos playoffs, né? Ao que vier a acontecer dentro desse grupo A. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Espero não ter esquecido nada dos jogos dessa rodada. Sei que falei um pouquinho mais desse último, mas acho que foi um jogo que a gente tinha que falar um pouco mais mesmo, tanto pela atmosfera que foi o jogo lá no Baitão, como eu falei, quase 1.000 pessoas. É um jogo muito, muito bom. Uma vitória que me surpreendeu, como eu falei, né? Minha aposta era no Corinthians Steamrollers. Essa semana eu até brinquei que eu acertei só um dos 3 palpites, mas isso faz parte também. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Me segue nas outras redes sociais para você receber conteúdos diários de todos os esportes. Tamo junto e até a próxima.